Estamos aqui agora nesse momento para fazer um vídeo sobre a pergunta que foi me feita de novo pelas pessoas que estão ali trabalhando com a gente, tendo curiosidade pelas informações, sobre o que é o HHC, Delta 8 é a mesma coisa, o que seria isso? Isso são canabinoides sintéticos, são substâncias que estão presentes na planta quando a planta está numa fase de vegetação ainda que não foi colhida. Essas substâncias fazem parte da planta numa quantidade ínfima, ou seja, elas não têm função dentro da planta, mas elas existem numa ínfima quantidade, numa micro quantidade. Elas são feitas por quê? Elas são sintetizadas para aumentar a potência. O que é sintetizar uma coisa? Sintetizar uma coisa é transformar através da química. Quando a gente tem um processo químico que a gente transforma uma substância, esse processo chama sintetizar. Então estamos sintetizando canabinoides. Lembrando que eles não são fitocannabinoides, que fitocannabinoides são substâncias que vêm da planta. Essas substâncias elas estão sendo concentradas e sintetizadas para terem efeitos. Por exemplo, Delta 8-HHC, substância sintética que produz efeitos psicotrópicos semelhantes ao Delta 9, que são relatados para mim quando converso com pessoas e com a minha curiosidade farmacêutica troco informações com quem utiliza, já que a venda é uma venda que existe no mercado dessas substâncias, elas são consideradas legais por não ter, às vezes, leis que impedem esses análogos químicos. E essas substâncias, no caso do HHC, ele vai ser o quê? Ele vai produzir efeitos que são me relatados, que são semelhantes ao do THC, às vezes que são menos ansiolíticos, que provocam menos ansiedade, né, nas pessoas, e ao mesmo tempo produz um relaxamento mental, produz um efeito psicotrópico. Então a pergunta é, ele faz um efeito no cérebro? Sim, no sistema nervoso central. Ele causa dependência? Também pode causar dependência. Porque o que a gente tem que entender? Toda substância que age no sistema nervoso central, que é no cérebro, ela vai causar um certo tipo de dependência. Tem níveis de dependência, não estamos aqui para falar sobre isso, mas existem níveis de dependência, tipo dependências psíquicas e dependências físicas, são separadas. Então agora vamos falar um pouco sobre o outro tipo de canabinoide sintético. Esse chama-se THCP. É uma molécula, né, que foi adicionada. O P significa justamente na tabela periódica, na química, o fósforo, né? Esse fósforo é o que? É uma substância que foi posta dentro da molécula de THC, né, do Delta 9, então ele já não chama-se Delta 9, ele chama-se THCP, porque ele tem um acréscimo dessa substância que é o fósforo. E essa substância, como que ela é relatada? Quais são os efeitos que ele produz? Essa substância parece que, pelo que eu estudei um pouco dela, né, até agora, os estudos dizem que ela é a mais potente sintética que está agora no mercado conhecida. Ela faz o quê? Ela tem um grande efeito psicotrópico, né? Ela é relaxante demais, ela vem como se fosse um efeito potente, como que eu vou te falar, um efeito cascata. Ele vem devagar, você usa a substância e ele demora para se ter um efeito psicotrópico. O relato que essas pessoas falam, que demora-se para ter o efeito, mas quando tem um efeito muito pesado. Então quando se utilizar essas substâncias sintéticas, o hexahidrocannabinol, que é o HHC, e a substância THCP, que são até agora as que estão sendo vendidas com vapes no mercado, elas são substâncias que vão provocar o efeito psicotrópico, elas causam dependência, né? Ao mesmo tempo, elas estão misturadas com substâncias químicas, tem que se entender a qualidade do que está usando para não usar substâncias que são tóxicas, que são efeitos colaterais o que sobra de reações, que são lixos de reações químicas, né? Se não forem retirados dos produtos, vão ocasionar uma má saúde na pessoa, né? Sabendo que substâncias sintéticas têm o seu uso no mercado, tem que saber utilizar, então sempre tem que ter conhecimento do que está se utilizando, procurar informações com quem conhece das substâncias, porque nunca se proíbe as coisas, na verdade se orienta as pessoas, porque se a pessoa entender que aquela substância é uma substância nociva, que causa uma coisa para ela no resto da vida dela, que vai prejudicar um monte de coisa antes dela estar utilizando aquilo,
ela é uma pessoa inteligente, na maioria das pessoas não vai utilizar aquilo. Agora, se não tiver um conhecimento, for proibido, proibir o conhecimento sobre substâncias, né, geralmente drogas, que são, como a farmacêutica, a gente fala assim, porque tem boas e ruins, tem um monte de tipo, né, de classificações sobre isso. Então tá, sempre que vocês forem utilizar canabinoides sintéticos, se forem fumar,